Tem um conceito que eu acho que ele é melhor do que todos esses. Estranhamente, assim, porque ele não é um conceito nem filosófico e nem poético. Ele é um conceito testemunhal. Esse conceito está na Bíblia. É de João. João foi o apóstolo que Jesus amava. E tem aquela cena, inclusive, bonita, registrada na pintura da Santa Ceia, né? Em que João reclina a cabeça sobre o peito de Cristo. João, ele literalmente, ele escuta o coração de Deus bater. Ele escuta o coração de Cristo bater. E quando ele escreve sobre o amor, ele é categórico. Ele fala, Deus caritas est. Deus é amor. Então, o que João escreve sobre o amor não é uma filosofia. Ele está testemunhando. Ele olhou para Cristo, viu ele falar, viu ele amar, viu ele existir e escreve, Deus é amor. Cristo é o próprio amor. Então, tô falando isso porque às vezes, uma vez me perguntaram, o que é amor então para você? Eu falei, o amor é uma pessoa. Concretamente, é uma pessoa. É a pessoa de Cristo. Por isso que quando eu falo de casamento, eu pego uma tríade, né? O casamento, ele precisa de 3 pessoas. Fulton Sheen escreve isso. Não é o marido, a esposa e a amante. Não é amante. Acho que essa foi pra você aí, Tuti. Ok. Não é a terceira pessoa, mas não é a Larissa. É um triângulo. Não é a irmã da igreja. Exatamente. Mas é um triângulo. É um triângulo. Precisa ser o amante, aquele que ama, o amado, aquele que recebe o amor e o próprio amor. Esse é o triângulo amoroso, né? Que é o homem, a mulher e Deus. Deus é o que une essas 3 criaturas. Tem uma... Eu gosto muito de, quando no consultório, eu uso muito filosofia, né? A filosofia, sobretudo a filosofia clássica. E tem um conceito dentro da filosofia clássica, dentro da simbólica clássica, que é a simbólica numerológica. Dentro da numerologia, o número 2, ele representa tudo que é antagônico na natureza. Tudo na natureza que é 2 são antagônicos, são opostos diametralmente. Por exemplo, claro e escuro, barulho e silêncio, positivo e negativo, bem e mal, justiça e injustiça. Tudo na natureza que são 2 são opostos. Em tese, se a gente pegando do ponto de vista filosófico comparativo aqui, homem e mulher também são antagônicos. Eles deveriam ser antagônicos. E tudo aquilo que é antagônico na natureza, se unidos, se anulam, se destroem. Que é basicamente o que acontece com a mulher quando tentam se relacionar. De qualquer maneira, eles vão se anular ou se destruir um ao outro. A gente vê isso o tempo todo, né? Relacionamentos que não têm a terceira pessoa são relacionamentos que estão fadados à anulação ou destruição mútua. Na natureza, o número 3 simboliza tudo que é transcendente. Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Mesmo as tríades, por exemplo, Ra, Osíris e Ísis, sei lá, Hades, Poseidon e Zeus, tudo que é... Papel, pedra e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Tudo que é 3 é transcendente, tem esse simbolismo da transcendência e do indestrutível. Então eu precisaria de uma terceira pessoa, organicamente, para fazer com que o casamento desse certo. Essa terceira pessoa é o amor. Vou ser muito sincero, assim, nesses anos todos, de quase 10 anos aí de consultório, de terapia de casais, eu não consigo ver um casamento funcionando de fato, estruturalmente, sem essa presença do Cristo. Amor. Fala, Jorge, e as outras religiões? Não tem amor? Não tem. É porque, de alguma maneira, são os mesmos princípios cristãos. É o mesmo reflexo daquilo que Cristo sempre dizia. Porque você pode não ser uma religião cristã. Ok, pode não ser um casamento cristão. Mas vai ter esses princípios cristãos mais profundos, de que eu tenho que negar-me a mim mesmo para aceitar o outro. Eu preciso de abrir mão de mim para ter o outro junto. Sabe, eu preciso... o casamento é um movimento de anular-se para somar, de alguma maneira. Então eu preciso tirar uma parte de mim, eu preciso rejeitar uma parte minha para que o outro caiba ali dentro. A gente chega num relacionamento completo, inteiro. Isso funciona em qualquer religião, em qualquer crença, né? No budismo, no hinduísmo, o pensamento é o mesmo. Você não consegue trazer uma pessoa para dentro de você se você não rejeita a parte sua primeiro. Tem que ter uma parte sua que tem que morrer, concretamente. Então talvez seja esse o grande X da questão. A gente precisa ser capaz de colocar essa terceira pessoa, esse amor pra dentro. Esse amor que vai fazer com que eu aceite esse abrir mão de mim pelo outro. É uma questão meio complexa, mas que funciona estruturalmente no consultório. Quando as pessoas começam a entender isso, a coisa começa a funcionar melhor. Mas como você faz quando alguém te procura, os casais te procuram e não são religiosos? Porque, pelo que você me falou, é uma condição sine qua non. Sim. De colocar essa fé em Deus e no amor que representa Deus para uma restauração, né? É porque, na verdade, a gente não precisa falar de Deus, né? Você usa um princípio da lei natural. Tá. É aquela ideia assim, toda e qualquer cultura sempre teve essa plena noção de que todo mundo tem direito à vida, qualquer ser humano tem direito à vida.
Vão ser culturas que organicamente tentaram deturpar esse sentido, né? Conforme foram se desconstruindo, mas em regra, todo mundo tem essa noção de que todo mundo tem direito à vida. Todas as culturas têm esse pensamento de que a estrutura básica de uma sociedade é uma estrutura familiar. Por que a gente tem essas noções meio intrínsecas? É o que a gente chama de lei natural. É o ser humano olhando para a natureza e falando, isso aqui é o básico, sabe? É o básico do básico. Dentro dessa estrutura básica do básico, a ideia de amor, ela é presente em todas elas. Então eu não preciso necessariamente falar de Deus. Eu posso falar sobre o que é o amor. E falando sobre o que é o amor, trazer o entendimento da pessoa para o que é o amor, fazer ela perceber que ele não é um sentimento. Por que ele não pode ser um sentimento? Vou tentar destrinchar isso. Por que o amor não pode ser o sentimento? Porque o amor me parece talvez a força que mais capaz de mover a realidade. Dentre todas as coisas. O Peterson falou uma frase uma vez que eu gostei bastante. Ele fala assim... O Jordan Peterson? Jordan Peterson. Que eu achei muito interessante esse argumento dele. Uma intimidade, né? O Peterson. É o Peterson, O Pet. O Pete falou uma vez que eu achei muito interessante a fala dele. Ele falou assim, dentre todas as coisas que nós temos no nosso dia a dia, qual que é aquela que mais traciona a nossa atenção no nosso dia a dia? Sofrimento. Sofrimento traciona muito. Toda vez, a gente pode estar, você pode estar ótimo, você ganhando bem, sabe, com uma pessoa bacana do seu lado, a coisa funcionando. Se você tá com a unha encravada, seu dia tá uma merda. Exatamente, Tá uma porcaria. Então, se você tá com uma crise de diarreia... Já tive tudo certo na minha vida, mas aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, isso, você não consegue aproveitar nada, cara. É isso aí. E hoje em dia que eu tô sem, eu falo, meu Deus, como é bom, cara. Graças a Deus, finalmente acabou essa porcaria. É isso, ou seja, a dor e o sofrimento, eles tracionam toda a nossa atenção para um ponto. O que é a única coisa, então, que poderia ser capaz de superar a dor e o sofrimento? Só tem uma coisa nessa vida capaz de superar isso, é o amor. O amor é a única coisa que faz a gente sair da gente, apesar da dor, ir lá e cumprir. Fazer o que tem que ser feito. No limite do limite, o que realmente vai fazer a gente abrir mão de si mesmo, apesar de todo o sofrimento, é o movimento do amor.